Pilares de canto são como esses daqui indicados nessa ilustração. Eles possuem vigas descontínuas apoiadas sobre eles, de tal forma que essas vigas transmitem para o pilar momentos fletores em direções distintas, fazendo com que esse pilar fique submetido a uma flexo-compressão oblíqua. Então, para mostrar para vocês como utilizar essa planilha para fazer o cálculo desse tipo de pilar, eu vou utilizar como exemplo um dos pilares de canto dessa estrutura que eu lancei no EBERIC. Vou utilizar como exemplo o último lance desse pilar de canto aqui que eu estou indicando com o cursor do mouse. Veja que nós temos aqui uma estrutura tridimensional. Para fazer o cálculo manual desse tipo de estrutura, você pode imaginá-la como sendo composta por um conjunto de pórticos planos. Então veja que esse pilar de canto aqui faz parte de dois pórticos planos, que são esses daqui que eu estou indicando com o cursor do mouse. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui esse outro software de análise estrutural chamado de F-Tool e lancei aqueles pórticos que eu mostrei para você no EBERIC. Se você clicar nesse botão aqui, o EBERIC vai gerar então o diagrama de esforço normal desse pórtico. E qual é a primeira informação que você deve fornecer para a planilha? É o valor desse esforço normal aqui, ou seja, dessa carga axial atuando no último lance do pilar, que no caso é 5,64 kN. Então eu vou inserir aqui 5,64 kN. Agora eu tenho que pegar também essa outra carga axial aqui, desse outro pórtico aqui, ó, que eu estou indicando com o cursor do mouse. Então eu vou abrir ele aqui no F-Tool. E clicar aqui nesse botão para que o F-Tool gere para mim um diagrama de esforço normal. Então esse pilar, esse último lance aqui do pilar, está submetido também a essa outra carga de 17,3 kN. Então a carga axial total atuando ali no último lance daquele pilar é 22,94 kN, que corresponde a aproximadamente 2,29 toneladas. Antes de preencher essas outras células aqui, eu vou explicar para vocês o que significa esse desenho aqui. Veja que aqui nós temos o eixo Y, que é esse eixo vertical aqui em planta, e o eixo X, que é o eixo horizontal. Se por acaso o nosso pilar de canto possui essa configuração aqui, o seu maior lado corresponde ao lado paralelo ao eixo X e o menor lado, aquele lado paralelo ao eixo Y. Se por acaso o pilar de canto possuir essa configuração aqui, o seu maior lado é aquele paralelo ao eixo Y e o menor lado é aquele paralelo ao eixo X. E qual é a configuração do pilar que estamos utilizando aqui como exemplo? Vou abrir a planta de forma aqui desse edifício e veja que o maior lado aqui do pilar é paralelo ao eixo X e o menor lado é paralelo ao eixo Y. Então nesse nosso exemplo aqui, nós temos essa configuração aqui para o pilar. Pronto, dito isso, vamos preencher agora essas outras células aqui. Essa primeira célula aqui corresponde ao maior momento fletor de primeira ordem, atuando no pilar, na direção X, ou seja, nessa direção aqui. E aqui nós temos o menor momento fletor de primeira ordem, atuando no pilar, na direção X. Então, qual é a direção X aqui? A direção X é essa. Então, vamos ter que pegar o momento fletor que as vigas desse pórtico aqui aplicam nesse pilar. Então, vou clicar nesse outro botão aqui e o F-Tool vai gerar para mim o diagrama de momento fletor desse pórtico. Então, aqui nós temos que o maior momento fletor atuando nesse último lance de pilar é 945,23 kN.
Então vamos colocar aqui 945,23 kN. E o menor é 665,31. Vou aumentar esses números aqui para a gente conseguir enxergar melhor, para ver se é isso mesmo. Então, 945,23 é o maior momento fletor atuando nesse pilar e 665,31 é o menor. Só que tem uma coisa importante aqui. Se você posicionar o cursor do mouse sobre essa célula, ela vai te dizer que esse momento fletor aqui deve ser inserido com o seu valor negativo, se por acaso ele tracionar uma fibra oposta desse outro momento fletor aqui. Aqui no F-Tour, o diagrama de momento fletor é desenhado para o lado onde ocorre a tração. Então veja que para esse momento fletor aqui, a tração ocorre desse lado aqui do pilar, do lado direito. E para esse outro momento fletor aqui, esse momento fletor provoca a tração aqui no lado esquerdo desse lance de pilar. Então a tração ocorre em lados opostos do pilar, ou seja, em fibras opostas. Então esse menor momento fletor aqui, eu devo inserir com valor negativo. Agora vamos obter os momentos fletores, o maior momento fletor e o menor momento fletor para a direção Y. Para isso eu vou precisar abrir o outro pórtico. Vou clicar aqui para ele gerar para mim o diagrama com os números grandes. Vou clicar nesse botão aqui. Veja que o maior momento fletor aqui para essa direção, atuando nesse terceiro lance de pilar, é 144,66 kN. Então vou colocar aqui 144,46 kN. E o menor é 143,50, que eu vou inserir com valor negativo, porque esse momento fletor aqui provoca tração em uma face oposta a desse outro momento fletor. Então, menos 143,5.